parei a transcrição, perfeito. A partir de agora está sendo gravado e depois o pessoal passa as orientações aí, como é que essa atividade vai poder ser acessada, inclusive, né? Se vocês quiserem divulgar junto de suas redes também, é sempre interessante, né? E fica o registro da atividade. Então, gente, agradeço mais uma vez a todos e todas pela presença. Vou me retirar. Beatriz e Jefferson, o comando da atividade está aí com vocês. Tá? Um bom trabalho, gente, para todo mundo. Obrigado, professor. Feliz dia dos professores aí, né? Obrigada, João. Bom Trabalhando. rever. Estou revendo o João, que eu fiz disciplina no doutorado, João, com você. Exatamente, eu lembro, Carol. Muito Um bom te beijo para reencontrar. você. Beijo. Bom mesmo, viu? Tudo de Abraço. bom. Tudo de bom para vocês, gente. Tchau, tchau. Guardar alguns minutinhos para ver se a turma que está inscrita aí entra, tá? É, Carol e Bárbara, sobre os slides, a gente vai estar passando alguns momentos pontuais, tá? Assim, da medida que a gente for conversando, aí se precisar, ou tiver uma demanda, aí vocês podem acionar, que aí eu vou fazendo o máximo aqui, que eu estou usando aqui o João entrou e deixou a gente aqui, né? Se eu tiver como operador de tudo, eu consigo aqui de alguma forma fazer baixar, né, os arquivos aqui para a gente compartilhar, tá bom? Até deixar eles aqui já ok. Vou perguntar uma coisa. Boa tarde primeiro, Sim, tudo. É para manter a câmera fechada ou desligada? Você desligado ou ligado? você pode ficar à vontade, Renan. Se você quiser abrir no finalzinho para a gente tirar a foto, né? Todo mundo junto. Mas você pode ficar à vontade, tá? Se você quiser fechar a câmera. É porque Deixa eu baixar aqui. Ô, Bia, você tá como coordenadora aí também? Organizadora, olha aí. Sim, Sim? sim. Tá. A gente deixar os arquivos baixados aqui para os arquivos da apresentação, se tá? vocês assim Ok. quiserem que eu acompanhe aqui, eu fiz mais para um norte também da apresentação e também se vocês quiserem compartilhar depois, mas se não precisar abrir, não tem problema não, tá? Assim, né? Eu posso seguindo por aqui, depois vocês podem compartilhar. Beleza. Obrigado, viu, Carol? A Ana entrou já já, né? Entrou sim, o Entendeu? Jefferson. Conferindo aqui. Você fica no suporte aí, viu, Eras? Qualquer coisa, você Tá aciona bom. aqui. Esperar até 5:04. A gente inicia, tá bom? Mais 2 minutinhos e a gente já pode iniciar.
Então, né? Na hora, né? Vamos lá. Só abrir aqui a nossa... Boa tarde a todos mais uma vez, né? Muito obrigado aí pela participação de todos. E a gente está, então, realizando essa roda de conversa, que é um evento promovido pelo Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho, né, LAPOT, do curso do São Gabriel, né? A gente conta com o apoio do Psitrap, que é o grupo de pesquisa, Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais, e o LAPOT Lourdes. E a atividade é coordenada pelo nosso professor João César, com o qual se apresentou aqui anteriormente, né? E também contamos aí com as convidadas Carolina e Bárbara, né? Que foi um convite mediado pela professora Bruna Coutinho. Eu e a Beatriz, né? Essa lindona que está aí, que vamos aqui mediar essa roda de conversa juntamente com as nossas convidadas e juntamente com todos que estão participando. Então, gostaria que vocês também pudessem encaminhar as perguntas, né, as dúvidas, as provocações que se aparecerem durante a nosso bate-papo. E o nosso objetivo aqui, então, é pensar sobre como a gente pensar através da experiência de Carolina, de Bárbara, né, refletir sobre como que está esse cenário, né, do mercado de trabalho, do trabalho, e compreender, né, quais que são as melhores práticas, os melhores modos de gestão que estão sendo propostos, estão sendo realizados, e também os desafios que estão diante de nós. Então, boas maneiras, né? Quando a gente pensa em boas maneiras e também pensa nessa questão de boas práticas de gestão e organização do trabalho, então a gente pensa no trabalho prático, né? O trabalho lá realizado pelo trabalhador na ponta e como que essa gestão da empresa funciona. Então, meu nome é Jefferson e estou aqui com vocês então, nesse momento. Beatriz vai se apresentar e depois a gente vai passar a palavra para as nossas convidadas. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas se tiver algum barulho aí, porque não tem como a gente ter controle de tudo. Eu sou Beatriz, mediadora, sou monitora do Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho de São Gabriel. Sou do 6º período, algumas pessoas aqui eu já vi, que me conhecem, estou reconhecendo da minha sala. E queria agradecer, né, a presença de todo mundo, a disponibilidade da Carol, da Bárbara, para a gente poder fazer essa troca aqui, tá bom? Pode... Carol, Bárbara, quem vai começar o bate-papo? Tem pessoas pedindo solicitação? Enquanto eu falo, eu acho que eu não consigo entrar. Você consegue, Jefferson, aceitar? Deixa eu ver. A que aparecer aqui, sim. Tá, ok, fechou. Bárbara, será que a Bárbara tá por aí? Uhum. Estou sim, quer que eu comece? Posso começar. Aham, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu peço desculpas que meu notebook está com problema no microfone, então estou falando do telefone e vendo vocês pelo notebook. Bom, eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga formada pela PUC Minas, da Unidade São Gabriel. Para agradecer à professora Bruna por ter me convidado e principalmente por ter uma parceira aí para essa conversa mais que especial, que é a Caroline. Espero de verdade estar contribuindo com vocês hoje a respeito da psicologia do trabalho e das organizações. Eu sou suspeita para falar porque eu sou uma defensora dos psicólogos dentro da empresa, então
eu espero mudar pelo menos um pouquinho aí do pensamento de vocês do trabalho que a gente faz hoje. Como eu disse, né, sou formada pela PUC Minas, Unidade São Gabriel, fazendo pós aí em TCC. Desde que eu entrei na faculdade, eu estou no meio organizacional, então eu trabalhei em grandes empresas, de diversos segmentos, então segmentos de rádio, comunicação, indústrias, e hoje eu estou no ramo do varejo. Então eu estou aí desde 2018 na área de trabalho. Também fiz algumas palestras, já dei palestras na PUC sobre suicídio, prevenção de doenças, e agora a gente está aí trabalhando com a NR1. Carol, Boa tarde aí para todas as pessoas. Fiquei também muito contente, né, com o convite da Bruna. Tive aí essa proximidade com a Bruna em algumas disciplinas, né, junto aí do doutorado. Um abraço aí para a Beatriz, para o Jefferson, que nós fizemos o primeiro contato, a Bárbara, acho que a gente fez com a Ana também, né? Então, agradeço aí essa participação. Espero, né, como a Bárbara disse, poder contribuir um pouquinho com a nossa prática. Eu sou de Poços de Caldas, fiz psicologia na primeira turma aqui da PUC, também fiz o mestrado e o doutorado pela PUC Minas. A minha atuação, na grande parte aí da minha trajetória, me formei em 2007. A minha trajetória foi dentro das políticas públicas, especificamente na política de assistência social. Então, eu vou trazer um pouco desse recorte hoje para vocês. E atualmente eu estou aí no ramo empresarial, estou dentro aí de um departamento de relações com a comunidade, numa empresa de mineração. Então, também uma novidade, assim, né, para quem atuou tanto tempo junto com a comunidade na via da política pública, também no terceiro setor, também tive algumas experiências em algumas ONGs. Então, eu brinco que eu tive no primeiro, segundo e no terceiro setor. Então, acho que vou poder contribuir com vocês com esse olhar sobre a saúde mental do trabalhador, da trabalhadora, né? Contando um pouquinho de como a gente vem discutindo, né? Essas situações que são mais agregadas à NR1, né? A NR1 é uma norma que já existe, né, há um tempo, mas a gente vem aí, a gente vê agregando aí outras possibilidades, né, a esse olhar para esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, fico aí disponível para conversar. Eu preparei alguma coisinha, não sei se vocês querem que eu já inicie, Bárbara, como é que vocês pensam? Eu posso, se quiser, já dar o start aqui um pouquinho da nossa conversa. Pode ir lá, Carol. Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, né? Então, me formei na PUC pela universidade aqui em Poços de Caldas, e o mestrado e doutorado eu fiz pelo aquele modo híbrido, então, ia aqui na PUC, em Poços, assistindo às aulas concomitante aí com a PUC no Coração Eucarístico. Então, fazia essas aulas em conjunto com a turma aí. Foi uma possibilidade, né, gente? A gente sabe que é difícil a gente sair da nossa cidade, ainda mais a gente que trabalha, né, e precisa pagar o doutorado, ou precisa tentar ir à bolsa, enfim. Então, foi essa alternativa que eu consegui, né, e no mestrado eu estava trabalhando, e no doutorado eu consegui aí uma bolsa pela FAPEMIG, então tinha aí uma dedicação exclusiva. Acho que é importante eu trazer um pouquinho do recorte do meu mestrado. A ideia foi trabalhar justamente um olhar das trabalhadoras, das cuidadoras, do serviço de acolhimento, então entendendo um pouco do trabalho prescrito e do trabalho real. Então, o meu mestrado, eu já dialogo aqui com vocês, né, nesse campo, pensando que, né, de uma certa forma, essas cuidadoras, esses cuidadores, eles têm de prescrição no trabalho, mas o que de fato eles desenvolvem no seu cotidiano e no seu dia a dia, né? Então, só pequeno spoiler. Então, a minha trajetória rapidinho, né, só para contextualizar, logo que eu me formo, eu já entro em um projeto em contraturno escolar, então, no horário que as crianças não estavam na escola, elas estavam nesse projeto, e eu fiquei na área da coordenação da saúde, então eu já iniciei a minha trajetória como psicóloga e coordenadora, né, dessa área, atuando principalmente com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Tá? Tive um percurso pequeno na psicologia clínica. A gente, quando se forma, né, a gente às vezes tem uma ideia que a psicologia clínica, isso eu falo pela minha perspectiva, né? Eu achei que eu já ia ser uma psicóloga clínica, e de repente o lugar que me deu uma oportunidade foi as políticas públicas. Nós sabemos que hoje os lugares que mais, né, assim, abrem campo para a psicologia são
né, o campo das políticas públicas, o ramo empresarial também, mas as políticas públicas, elas, né, elas têm essa porta de entrada, né, um pouco maior para os profissionais da nossa categoria. E tive dentro, né, da minha prática, junto a tanto do terceiro setor, né, nas ONGs e também no poder público, na proteção social básica, né, trabalhando com fortalecimento de vínculos comunitários, dentro de alguns projetos sociais, em parceria com a Secretaria de Assistência Social aqui do meu município, e na proteção de média e alta complexidade. Então, fiquei nessa gestão, né, da média, coordenando o CREAS, e também tive uma experiência na alta complexidade, dando supervisão para todos os equipamentos que tinham acolhimento. Então, vamos pensar: abrigo, casa-lar, uma ILPI, uma instituição de longa permanência para pessoa idosa, também casa de passagem. Então, eu lidava com toda essa supervisão dos técnicos, estudando o caso, né, trabalhando diretrizes normativas. Então, eu falo que a minha atuação como psicóloga foi uma leitura técnica, mas também uma leitura de gestora, né? Então, eu tive muitos momentos como gestora nesses equipamentos. E é nesse sentido que eu venho trazendo também alguns exemplos no decorrer aqui da minha fala, tá? Estive como conselheira regional de psicologia, encerrei aí o meu mandato em setembro, então foram 3 anos, né, como conselheira regional de psicologia, né, um campo muito importante para a gente fomentar a nossa prática, sustentar, né, as nossas normativas, amparar a nossa categoria. Então, recomendo todo mundo aproximar do conselho e estar próximo aí, é muito bacana. O docente também, né, tive uma experiência como docente na PUC, uma licença maternidade de uma professora, consegui estar como docente, e atualmente, como eu falei para vocês, supervisora nesse departamento de relações com a comunidade. E tentando pensar nessa, contextualizando um pouco da minha prática, para a gente bater esse papo, né, é pensar que nas políticas públicas, né, a inserção da psicologia, né, é sempre atravessada por esses contextos, né, gente, institucionais, muitas vezes a escassez de recursos, as múltiplas demandas sociais. Então, na conversa que eu tive com seus colegas, né, com o Jefferson, a Beatriz, a Bárbara também estava presente, a Ana, eu fui trazendo um pouco do meu olhar para dizer que muitas vezes esses espaços que precisam assegurar direitos, né, então a gente está lá trabalhando numa política pública que precisa assegurar direito, mas a gente tem, enquanto trabalhadores, muitas vezes o nosso direito também violado, né? Porque a gente tem, às vezes, uma precarização no nosso espaço de trabalho, um retrocesso diante de algumas políticas públicas, às vezes uma sobrecarga, né, ao nosso trabalho. Então, atuar dentro de uma política pública é também lidar com esses atravessamentos, né? E o principal, que é a complexidade mesmo de atuação, né? Então, quando eu falo dessa complexidade, eu quero dizer assim que os nossos casos, né, são muito complexos, né? Então, se eu estou lá no CREAS, eu estou trabalhando com uma violência sexual contra criança e adolescente, uma violência física, uma violência doméstica, né? Então, os casos, eles são complexos. E muitas vezes existe um adoecimento desses profissionais que atuam, né, nesse lugar aí, né, de aparato a essas pessoas, né, em situações de violação de direito, né. Estou trazendo um exemplo, porque enquanto gestora, eu tive muitos profissionais que adoeceram, que pediram licença, né, e que não tiveram um respaldo, assim, né, possível, porque o que a gente vê, né, possível dentro de uma política pública, né, a gente tem o Sereste, né, que são esses equipamentos que trabalham com a saúde no trabalhador, mas às vezes a gente não tem, né, um encaminhamento ou um profissional que pode atender de imediato essa pessoa que está em sofrimento, né, psíquico, enfim, nesse adoecimento. Então, muitas vezes a gente, enquanto gestor, a gente vai tentando pensar em soluções e estratégias aí possíveis para que esses, né, trabalhadores e trabalhadoras tenham aí uma escuta, uma possibilidade, né, de sinalizar esses atravessamentos, né? Simples, gente, não, muitas vezes não, e na maioria das vezes não, né? Eu até estava comentando com o Jefferson falou, nossa, Carol, me pegou uma palavra que você falou. A gente fala servidor público, né? E é um lugar de servir, né? Olha que complexo, né? A gente chama, não sei aí como é em BH, mas a gente tem muito costume aqui de falar servidor público, né? E há um preconceito, né, uma leitura também do servidor, aquele, né, de quem não entende muito da era pública, mas fala assim, não faz nada, finge que trabalha. Então, esse trabalhador ainda recebe, né, essa leitura estereotipada, né, de muitos, né. Então, quer dizer, eu estou aqui, ainda o pessoal acha que eu não trabalho, né. Então,
são muitos atravessamentos que a gente vem enfrentando nesses espaços. E aí, compreender, né, o trabalho prescrito e o trabalho real, né, é fundamental para promover saúde e sentido e pertencimento nas equipes. Então, eu acho que nos espaços que eu percorri, gente, o que eu tentei muito foi trabalhar essa legitimidade desses trabalhadores, né? Então, assim, essa garantia que eles têm de direito de ter uma capacitação continuada, né? De ter aí esses espaços de troca, de sinalizar o que não está bom. Então, assim, enquanto uma psicóloga, a gente fala muito isso, né? A gente tem um óculos aí, né? E também uma escuta que nos coloca, né, numa possibilidade. Então, assim, a gente fala muito isso dentro do SUAS, né, que o assistente social e a psicologia, elas têm a mesma atribuição, mas nós sabemos que nós temos óculos diferentes, né, porque a gente tem técnicas e olhares diante do fenômeno, né. Então, pensar que nós temos uma escuta, né, e eu falava muito isso, assim, quando que a gente escuta? Quando a gente fecha a nossa boca, né, não é isso? Quando a gente silencia para o outro dizer. Então, eu acho que a gente também precisa, nos nossos campos de trabalho, ouvir mais, né? Principalmente quando a gente é gestor, né? Quando a gente tem essa possibilidade, né, de estar atuando ou como psicólogo no setor lá do RH, enfim, ou estar também como uma gestora, mas sendo uma psicóloga, né, eu acho que a gente também precisa promover, né, e ampliar essa escuta aos nossos trabalhadores e trabalhadoras, né. Até aqui tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Jefferson quiser trazer alguma coisa, a Beatriz, a Bárbara, estou aqui, a Ana, tá bom? E todos que estão, e todas que estão aqui. O que eu trouxe, né, assim, também pensando nesse campo, né, da organização do trabalho, né, dentro das políticas públicas, é pensar nessa inserção, né, crescente das psicólogas e psicólogos nas políticas, como eu falei anteriormente, é no SUS, é no SUAS, na educação, né, e pensar nesse papel voltado à análise das condições do trabalho, né, pensar na saúde mental e na qualidade dessas relações institucionais, né, pensar que muitas vezes o campo também do trabalho público é um campo também dotado de, vamos pensar, de uma leitura politiqueira, né? Então, assim, eu enfrentei muitas vezes uma perseguição mesmo, do tipo assim, você está lá no conselho da criança e do adolescente, então, se a gente faz algum tipo de comentário, reflexão, às vezes a gente é rechaçado, a gente é bombardeado, a gente é perseguido pela gestão. Então, assim, eu dou aula numa pós-graduação e eu dou aula para, às vezes, para cidades bem pequenas, assim, Pará, cidades, assim, do norte, e aí as pessoas falam, olha, a secretária, ela é esposa do prefeito, então aquele damismo, primeiro damismo, existe em muitos espaços, e na política pública isso é bem complexo, porque às vezes você realmente é perseguida nesses lugares de trabalho, né? Então, o assédio moral é também muito visto nesses espaços. Tem agora uma campanha, eu até trouxe como exemplo para vocês, e depois no material que eu trouxe vocês podem olhar, o Conselho Nacional de Assistência Social, junto, né, com alguns outros conselhos, eles trazem uma campanha contra o assédio moral, né, nos espaços do SUAS. E é tão bacana a campanha, gente, se vocês tiverem oportunidade de acessar, então tem, assim, vozes, aliás, personagens fictícios, né, mas com falas reais. E do tipo assim, o meu gestor me obrigou a dar uma cesta básica para uma família que não precisava. O meu gestor, assim, então, eu falava, gente, mas parece que eu já vi isso. Quer dizer, a gente se reconhece nessas falas. Então, olha como é sério, né, esse lugar também que nos atravessa em muitos, né, muitos campos das políticas públicas, né. E pensar nessas intervenções em gestão, mediação de conflito, desenvolvimento da equipe e prevenção desse adoecimento, né? Dentro da pandemia, eu acho que a gente traz aí um recorte interessante, né? Teve alguns escritos que eu fiz, até com a Roberta, na época, Romagnoli, eu acho que a Bruna também, Bruna Coutinho também discutiu um pouco sobre isso na época, o quanto houve uma sobrecarga para esses profissionais do SUS, do SUAS, né? Assim, a gente não parou, pelo menos no meu município, nós não paramos de trabalhar. Então, a gente tinha medo de morrer, a gente tinha medo de pegar Covid, né? Então, a gente também não teve nenhum respaldo nesse sentido. Beijo. A gente não teve nenhum respaldo nesse sentido também de uma escuta, porque ninguém sabia o que fazia, né? Então, a gente não sabia o que fazia. Então, a gente foi tentando criar
planos de contingência, plano de emergencial, porque alguma coisa a gente precisava fazer para uma comunidade ainda mais vulnerável, né? Porque a gente ainda estava num lugar de privilégio, né? Assim, uns podendo trabalhar home office, uns podendo fazer aí rodízio de trabalho. Mas eu quero só trazer esse recorte porque vamos pensar o quanto isso também, né, nos impactou enquanto profissionais, né? Trazendo mais um pouquinho. Então, rapidamente, né, assim, eu queria trazer vários exemplos e um deles é pensar, né, o quanto é nos exigido o que é prescrito, né, o trabalho que é prescrito, né, então é a regra, são os organogramas, os manuais, os procedimentos, né, aquilo que é definido pelas organizações. E a gente tem também essa representação de um modelo idealizado de trabalho, né? Então, supõe aí uma trabalhadora, um trabalhador padrão que vai executar essas tarefas sem desvios, né? Mas aí a gente se depara com o real, né? Com o trabalho que é real, né? Então, assim, as adaptações, as improvisações, as invenções. Então, no meu trabalho de mestrado, que eu fiz um livro, o que eu quis dizer? Então, quando eu estava lá como psicóloga num abrigo, eu tinha um seguinte exemplo. Recebemos um bebê. Então, a gente tem 8 cuidadoras que vão cuidar de um bebê de 4 dias. Então, uma pega de um jeito, né, vai fazer ninar de um jeito, um vai dar mamar de um jeito. E aí, a situação que a gente tinha como uma crise era como é a temperatura do leite. Então, é leite quente, é leite morno ou é leite temperatura ambiente? É uma coisa simples? Quando eu penso, né, pelo lado da psicologia, não muito, porque eu estou impactando uma vida que está acabando de chegar no mundo, né? Então, assim, eu vou ter 8 manejos com esse bebê, né? Então, assim, vamos pensar que às vezes as cuidadoras, elas estavam fazendo, obviamente, o prescrito, mas elas também traziam, eu faço assim com a minha neta, eu faço assim com a minha filha, né? A minha filha sempre tomou um leite. E aí, o que que venceu? O saber médico. Vamos ver o que que o pediatra fala? Né? Então, eu estou trazendo um exemplo para dizer o seguinte, o quanto a gente se depara com uma realidade e o quanto a gente também vai ter que, né, enquanto aí profissionais da psicologia, enfim, técnicos nesses espaços, seja gestores, enfim, o quanto que a gente vai manejar isso que é real, né? Isso que vai nos exigir, né, uma leitura da subjetividade, uma leitura da criatividade e também do sofrimento, né? Então, eu dou o exemplo de novo da pandemia, a funcionária, né, a servidora, ela falou assim para mim, Carol, eu não quero fazer visita para esse idoso porque eu tô com medo de morrer na pandemia. E eu não sabia o que responder para ela, porque eu entendia que ela tinha medo, eu também tinha, mas eu entendia que ela tinha que ir. E naquela semana o idoso morreu de Covid. Né? Então, assim, o quanto a gente também precisa, né, assim, amparar essas falas, né, assim, amparar no sentido de qual é o retorno que eu dou dessa, né, dessa fala, né, enquanto gestor, enquanto psicólogo desses espaços, né, e pensar que o real é o que escapa, né, dessas prescrições e existe, então, desse sujeito, né, mudanças na prática e engajamento. Bom, aqui mais alguma coisa a gente querem trazer alguma coisinha? Vamos trazer aí para a parte mais do campo privado, né, pessoal? Eu sou mais do campo privado do que do campo da Caroline, então a gente pode ver vários recortes, né, Caroline, que se identificam junto com o campo privado, né? Então, o primeiro deles, né, que eu acho que a gente vê como um desafio, principalmente dentro das lideranças, dentro da gestão, é saber escutar, né? Saber escutar, fazer a leitura da subjetividade do sujeito, né? Aquela palavra recursos humanos, recursos, né? Tem uma palavra muito forte trazida aí pelo mercado, eu acho que recurso não é uma palavra muito adequada, porque as pessoas, né, têm algo por trás desse recurso, né? Então, o que a gente vai fazer? E a psicologia, antes de mais nada, é social. Então, as pessoas têm uma visão muito negativa da empresa privada e do psicólogo que atua dentro daquela empresa privada, que é só recrutamento, seleção e desligamento, só serve para isso. No entanto, o psicólogo, dentro das instituições privadas, ele tem o dever de educar essas lideranças e trazer as pessoas, né? Aquilo ali são pessoas, é uma mão de obra, é um CPF, mas são pessoas, né? Que aquele desligamento, você está desligando uma pessoa, mas você está desligando uma família também por trás, né? Você não sabe aquela pessoa que está sustentando a família, o pilar daquela família. Então, dentro da empresa privada também, nós temos as exigências excessivas da produtividade, assim como tem no campo mais social, trago pela Caroline,
as faltas de reconhecimento, né, Caroline? Você se dá muito, se doa muito e o retorno é pouco. Os conflitos interpessoais e as lideranças autoritárias também, eu acho que até mais, assim, na área social, na área que você atua, né, Carolina, porque tem muito conflito de interesses para mais do que dentro da empresa privada. Temos também a falta de autonomia e clareza no papel, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa que é contratada, o gestor só joga a pessoa lá e fala, se vira, né? Qual que é o papel daquela pessoa? O que ela tem que fazer ali? Qual que é o propósito, né? As jornadas extensas e as ausências de pausa, relacionar com a realidade do mercado, né? E como eu disse, a psicologia, antes de mais nada, é social. Então, hoje eu atuo como uma psicóloga dentro de uma instituição privada e eu atuo de uma forma tanto privada quanto social. Então, a minha escuta é uma escuta para o capital e a escuta também era uma escuta para o sujeito. E o que a gente tem que construir muito dentro das instituições privadas? Não tem aquela de atender debaixo do ar-condicionado, sentado na sua cadeirinha, na sua zona de conforto. Eu venho da área varejista, então, majoritariamente, as pessoas que nós contratamos são pessoas de baixa renda, então elas vêm de situações muito precárias. Então, eu atendo pessoas com desde vícios até com situações de abuso dentro de casa, e eu, como um psicólogo da instituição, eu não vou ter preparo para ouvir aquele sujeito? Como que eu vou lidar escutando aquilo? Eu vou demiti-lo? Eu não vou estar preparada para acolher? Eu vou acolher só debaixo do ar-condicionado? Ou eu terei que me deslocar até o posto de trabalho daquela pessoa? Aquela pessoa se trancou no banheiro, por exemplo, da empresa e ficou lá e eu atendo no chão. Isso já me ocorreu. A pessoa teve um surto, ela se trancou dentro do banheiro e ela não queria abrir a porta de jeito nenhum. Ela trancou a porta e eu sentei do lado de fora e a pessoa conversando comigo lá de dentro do banheiro. Então, eu, como um psicólogo da empresa privada, vou me apegar a esses estigmas capitais ou eu vou ser realmente um psicólogo social? Mas beleza, Bárbara, você está me falando para ser um psicólogo um pouco mais humanizado, um pouco mais próximo dos meus colaboradores, mas eu tenho dois pesos e duas balanças, né? Sou eu e o capital. Se eu for contra o meu gestor, se eu bater de frente, se eu for argumentar, eu posso perder meu emprego. Infelizmente, nós temos esse tipo de empresa, sim. Isso aí todo mundo sabe, né? Mas, como um psicólogo da empresa privada, nós temos o dever também de plantar sementes de mudança na cabeça das pessoas. A mudança é uma trajetória. A mudança não é imediata. Então, é plantar na cabeça desses gestores, desses líderes, desses liderados, a importância de entender, de acolher, de uma escuta realmente ativa, de uma escuta que faça sentido, de um feedback bem dado, de um feedback bem humanizado. Então, hoje, como vocês podem ver, as duas instituições caminham juntas, tanto nas dores quanto nos benefícios. Pessoas que vêm para mim com vícios, com alguma questão, né, que seja algum caso jurídico, nós fazemos o primeiro acolhimento, mas também nós indicamos ao CAPS, ao CREAS e a todas as outras instituições públicas que nós temos para fazer um trabalho em conjunto. Então, dentro da empresa, né, eu não vou dar conta daquela demanda sozinha. Eu também vou repassar essa demanda para as instituições públicas e a gente fazer um trabalho em conjunto. Nós também estamos tendo, né, as questões, depois da pandemia, nós tivemos uma mudança do mundo do trabalho por completo, né? Então, o ser humano ali bateu de frente com a morte, né? Então, acredito que isso, para muitos, foi algo real, né? A pandemia trouxe esse medo real, essa motivação real de morte. Então, muitas pessoas pararam e pensaram assim, eu preciso me cuidar, eu preciso viver para além do trabalho. Então, as regras do mundo do trabalho, das organizações mudaram. Então, as pessoas não estão aceitando mais o que era comum, né? Que, por exemplo, os assédios, as cargas horárias exorbitantes. A gente via muito isso na pandemia com o trabalho, né? Home office, que teve que se reestruturar toda a minha casa, que é um ambiente onde eu quero chegar, que é um ambiente de acolhimento, de descanso, virou um ambiente de trabalho. Muitas das vezes também, quando vamos contratar, as pessoas não aceitam
a modalidade presencial, porque viveu o home office em casa, muito também pelo transporte público. Então, não sei como que vocês, não sei se vocês perceberam, mas a área privada e pública estão se esbarrando em todo momento. E é andar, né? E é andar próximo, né? Então, o que a gente da área privada, quem for da área privada e estiver me escutando, temos que aprender com essas áreas públicas. O acolhimento humanitário, assim, por completo. A gente está atendendo pessoas, né? Aqueles colaboradores que vêm até nós são os nossos clientes, né? São pessoas que estão com algum tipo de sofrimento, e o sofrimento do trabalho privado é muito difícil de você expor ele por medo de perder o trabalho. Às vezes aquele trabalho é um trabalho que sustenta aquela pessoa, toda a casa dela. Então, aquela escuta humanizada, aquele acolhimento humanizado que a gente aprendeu lá dentro da faculdade mesmo, e reproduzir dentro da empresa privada. Obviamente, quando, né, temos uma empresa que nos dê as ferramentas e também que nos dá a abertura para ser dessa forma, né? Hoje eu estou numa empresa assim, hoje nós temos um trabalho que o meu chefe implantou, que é muito forte, uma cultura muito forte dentro da empresa, que chama RH de portas abertas. Então, qualquer pessoa tem acesso direto ao diretor da empresa, ao superintendente, aos psicólogos. Então, os meninos, os nossos meninos, né, que a gente chama, os colaboradores, a gente chama de nossos meninos, eles já vão direto na gente. Então, não tem que passar pelo gestor, não tem que nem falar com o gestor o que ele tem que falar com a gente, até porque, né, ele está se abrindo, ele não tem obrigação nenhuma de falar com o gestor sobre. Então, isso vem inicialmente da base da empresa. E qual que é a base da empresa? Tem uma cultura que fortifica esses laços com essas pessoas. Também temos a questão, né, geracional, que está pegando muito, isso é uma coisa que está pegando muito no mundo do trabalho, é o conflito de gerações. Então, nós temos hoje líderes, né? São os millennials, ou para mais, os baby boomer e os millennials, que são muito bons tecnicamente, obviamente não generalizando, estão nos cargos de liderança, mas não dão conta de fazer a gestão de pessoas para as pessoas da geração Z, né? Nós temos esse conflito de trabalho, principalmente porque essas pessoas 30 mais, eles têm um apego de trabalho muito diferente de uma pessoa geração Z. Eu sou da geração Z, eu tenho 25 anos. A geração Z, majoritariamente, quer o dinheiro que o trabalho dá. E as pessoas, né, que são 30 mais, elas estão mais interessadas na questão do sujeito, né? O trabalho virou um propósito de vida para mim. Hoje o trabalho é um propósito de vida. Para a geração Z não é. Então é muito comum escutar, os meninos estão preguiçosos, os meninos não têm proatividade, eles falam gíria demais, não têm apego com o trabalho. E o que está sendo feito a respeito disso, né? É uma geração muito doente também, a geração Z é uma geração que vem das redes sociais, que é um meio, né, de um adoecimento muito grande, onde vem as comparações, informações. Estamos com acesso muito grande à informação, mas também não sabemos usá-la de forma adequada, então absorve muita porcaria. Os tais influenciadores, né, que nós temos hoje. Então, o que a gente tem para aprender hoje com a área social? A escuta ativa, humanizada. E o que a área social hoje pode estar aprendendo com a área privativa? A questão de processos, a questão de poder colocar limites em certas coisas, relações, trabalho de ego. Então, a minha reflexão aqui para vocês hoje é que a área privada, ela é um pouco mal disseminada, né? Por ser aquela coisa assim meio viseira de burro, é sempre aquela coisa, recrutamento de seleção. Mas tem várias outras áreas e que essas áreas andam muito próxima da área social. E até mesmo, né, o recrutamento de seleção, a gente consegue fazer um recrutamento de seleção humanizado, bem feito, com uma escuta bem feita, com uma fala bem feita. Então, isso parte muito da gente também como profissional. Qual que é o profissional hoje da área privada que eu estou sendo? Um profissional idêntico aos demais ou um profissional que queira fazer a diferença? Mas, claro, também nós temos o olhar do capital. A empresa me dá as ferramentas e as aberturas que eu necessito para poder exercer meu trabalho. E o que eu vou fazer com essa informação? Então, a minha reflexão para este momento é essa. Ana, você quer falar?
Sim, me veio uma pergunta, sou mediadora junto com o pessoal também, monitora, mas me questionei um pouquinho quando você trouxe a geração. E eu acho que dá para a gente vincular um pouquinho com o nosso tema, com relação aos riscos psicossociais, porque eu vi uma publicação no LinkedIn que dizia bem assim, a geração Z é preguiçosa, mas, na verdade, a geração Z, às vezes, não está querendo assumir cargos que vão acabar com o psicológico dela, acabar com a saúde mental das pessoas, às vezes não quer assumir um cargo por prezar mesmo essa saúde mental. E eu tinha visto essa publicação, e aí, conversando com vocês antes também, né, que a gente conversou com elas antes, pessoal, e às vezes, eu acho que até a Caroline traz um pouquinho nessa bagagem dela, né, sobre a saúde mental de gestores, né, a saúde mental da gestão, de quem realmente pensa ali nas boas práticas para saber lidar com os riscos psicossociais envolvidos na questão laboral. E eu queria saber, vindo de vocês, como que vocês fazem para adequar isso ao papel de gestora diante de organizações, seja no público, seja no privado, porque muitas vezes as pessoas abdicam de estar nesses papéis de gestão por conta desses riscos psicossociais envolvidos em assumir esses papéis. Então, eu queria saber como que vocês lidaram com isso, seja no público, seja no privado, e como vocês lidam isso projetando para que os gestores que vocês trabalham também saibam lidar com essas situações. Bom, Pode começar. Beleza. Então, pela parte privada, sempre a quebra de estigmas, né? Eu acho que essa cultura workaholic é muito forte, né? Aquela questão assim, nossa, eu trabalho demais, olha que chique, olha o quão bom eu sou, trabalhando demais, tomando vários remédios, né? Acho que até a questão da medicalização virou algo de pertencimento do sujeito, né? Dentro de um núcleo ali, né? Tem muitos memes no Instagram, nas redes sociais sobre isso. Então, a quebra de estigmas sobre isso, né? Ainda, as pessoas que estão nos cargos de liderança em empresas convencionais que não sejam empresas de tecnologia, são pessoas 30 mais. As empresas de tecnologia são empresas ainda um pouco mais flexíveis, né? Com essa questão de colocar pessoas mais jovens dentro da área de liderança, então eles conseguem até se comunicar melhor com os meninos. Agora, com as pessoas 30 mais, 40 mais, eles têm esse apego muito grande ao trabalho. Essa questão do trabalho me fazer um propósito da minha vida mesmo. Então, eu tenho que ficar até tal hora trabalhando e eu vou tomar o meu remédio, eu vou abdicar das minhas questões pessoais de casa para estar podendo. E sempre quando vem um menino mais jovem para conversar, até mesmo eu, quando eu fui para um cargo de liderança, eu até brinquei com o meu chefe há um tempo atrás e eu falei assim, eu não quero ser líder igual você. Você não para um minuto, você está saindo daqui, você está indo da palestra, você está indo fazer não sei o quê, está indo almoçar com não sei quem. E eu falei com ele como que você dá conta. E ele virou para mim e falou assim, eu não dou conta, eu só vou fazendo. E aí eu pensei assim, cara, isso não é um propósito para mim. Então eu acho que quando a gente passa um tempo muito grande em um ambiente, que é o trabalho, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, eu acho que tem que ter um propósito. A gente tem que se sentir pertencente àquilo e fazer sentido. Então, acredito que quebrar muito esses estigmas do workaholic, que é aquela coisa de trabalhar muito, eu acho que é o passo inicial. Trabalhar muito, fazer com que isso seja parte do sujeito e que isso seja uma cultura. Eu acredito que pela parte privada deve começar com esse passo, quebrar essa cultura workaholic forte que nós temos hoje. Eu fiz uma reflexão aqui, né? Os meus espaços de liderança foram muitos, assim, logo que eu me formei, eu já tive um mês de psicóloga, já virei coordenadora, né, de um projeto. Então, assim, eu tive muitos momentos de gestora. E aí, o que eu busquei, assim, para suportar esse espaço, tanto suportar a pressão
né, de cima, porque a gente, enquanto líder, a gente é muito cobrado, exigido, enfim, né, no poder público a gente tem também meta, a gente também tem aí várias coisas próximas, né, como a Bárbara falou aí do corporativo, e assim, o que eu busquei muito na minha prática foi uma análise ao meu posicionamento. Então, para que eu não me corrompesse, né, ou que eu pudesse, assim, repetir, né, assim, ressoar a autoridade dos meus chefes, né, assim, que eu pudesse ser uma chefe, assim, que repetisse esse lugar, né, assim, hierárquico, eu busquei aí uma supervisão, né, e uma supervisão via análise institucional. Então, assim, tive uma professora, né, a Roberta Romagnoli, que me deu supervisão, além da minha, ela foi a minha orientadora, né, de doutorado, mas eu busquei um lugar para dizer do meu fazer, né? Então, assim, esse lugar que a gente chama dentro da análise institucional de implicação, né? Um olhar que você se analisa, vamos dizer assim, né? Que você também se coloca nessa observação. Pera lá, o que eu fiz também não foi não falei atravessado de repente por um trabalhador, eu não trouxe assim situações que eu estou repetindo do meu gestor. Então, esse posicionamento também, né, que nos distancia desse lugar da vaidade, né, porque o campo político também é muito vaidoso, né, você trabalha ali com pessoas que estão naquele cargo temporário, porque o prefeito indicou, o secretário indicou, então você também vê muito esse trânsito politiqueiro, né, e também tem o capital, né, o capital também está em jogo, né, nesse lugar também público, né, então eu acho que onde eu consegui, né, sustentar o meu lugar de gestora foi fazendo aí uma análise crítica ao meu trabalho, né? Difícil, porque o tempo todo você escapa, né, nesse jogo de poder, né? Então você está ali também no poder, você também está ali liderando e também ressoando esse lugar. E na análise institucional, a gente fala muito do instituído, né? Ou seja, o que a instituição ela tem ali de rigidez, né? Então ela tem a regra, ela tem o horário, ela tem, enfim, várias coisas que a colocam, né, como uma instituição, mas ela também tem o lado instituinte, que é o lado criativo, quer dizer, onde você pode ali fazer uma micropolítica, né? A Ronick fala muito da micropolítica do cotidiano, ou seja, você fazer uma mudança no seu microespaço. Eu não mudo o macro, né? Assim, eu não vou mudar o prefeito, o governador, né? Mas eu consigo fazer uma micropolítica no meu cotidiano. Então, eu tinha muito essa visão, né? Enquanto aí uma pessoa que até fazer uma análise sobre a minha análise. Então, a gente chama também a sobreimplicação, né? Então, é você se posicionar dessa forma, né? Muito complexo, gente, porque às vezes você está ali sendo cobrada, por exemplo, posso ser uma cidade turística. Então, o ponto aqui eram as pessoas em situação de rua. Né? Então, o prefeito ia lá e falava, tem que tirar esse pessoal da rua. Aí a secretária vinha e falava, o que está fazendo com o pessoal da rua? Né? Então, você tem que ficar, pera lá, nós estamos defendendo esse direito dele ir e vir, né? Então, o tempo inteiro você também tem que ver esse jogo de forças e tentar aí encontrar possibilidades, enfim, que garantam, né, esses direitos. Tem um artigo que eu escrevi até na Ciência e Profissão. Foi um artigo que eu e Roberta colocamos essa discussão. Vou dar rapidamente uma fala. Então, a gente teve em pós a gente tem o CREAS de forma nucleada. Núcleo da criança, núcleo do adolescente, mas isso não está dentro da normativa, né? Então, isso foi o jeito que Poços geriu, alguns CREAs funcionam assim. Mas eu me deparei com uma situação enquanto coordenadora. Então, eu cheguei numa situação onde uma pessoa que sofreu uma violência doméstica, uma mulher, chegou para o atendimento, mas não tinha ninguém no núcleo da mulher. Então, ninguém atendeu. Olha que grave, né? Então, isso me colocou enquanto gestora. Eu falei, mas peraí, isso aqui está errado, né? Ela tem que ter um acolhimento. E aí, o que aconteceu com tudo isso, né? Nós criamos o Mais Um. O Mais Um, qual que foi a intenção? Quem quer aí saber sobre o núcleo da mulher, né? Então, esse profissional curioso, vinha para a reunião do núcleo. E ali a gente começou a fazer um trabalho, assim, bem gradativo, do tipo, estou conhecendo o núcleo, me interessei pelo núcleo da criança. Partindo disso, durante um ano, a gente fez um rodízio. Eles tiveram interesse. Nossa, eu quero agora sair do núcleo da mulher e trabalhar no da criança. Olha isso. E a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, assim, um rodízio entre os colaboradores, né, os servidores. E no final a gente viu a iniciativa de fazer uma metodologia do CREAS. Então, nós criamos uma metodologia de trabalho, né? Então, todo mundo que chega no CREAS é acolhido por todos os profissionais.
E depois a gente vai transitar esses casos para os núcleos, né? Mas eu estou dando um exemplo para dizer o seguinte: eu podia ser uma gestora que falasse, olha, todo mundo vai atender tudo, ou todo mundo vai acolher tudo. Mas não foi esse meu jeito de gerir, né? Foi o meu jeito, foi. Eles precisam entender, né, qual que é o processo, eles precisam querer, eles precisam internalizar esse tipo de, né, assim, de reflexão. Então, só aí essa prática, nós escrevemos um artigo para dizer isso, né? Para dizer que o campo institucional é um campo também assim possível de criar, né? E aí eu lembro que muitos servidores, aqueles que não estavam dando certo, manda para Carol, né? Manda para Carol. Então, certo, eu estava sendo uma boa gestora, né? Então, e eu via muito potencial. Então, assim, todo mundo tem um potencial. Acho que a gente precisa saber aí enxergar essas minúcias. Então, eu entendo também, Ana, que a gente não pode perder a nossa sensibilidade. Então, a gente precisa sempre estar aí em conexão com o sensível. É a arte, é a música, enfim, eu sempre estimulo, assim, onde eu trabalho, a gente não perder esse lugar, porque senão a gente fica também muito rígido a esses espaços. Então, eu também acho que eu não perdi a minha sensibilidade e o meu gosto de pessoas, né? Eu gosto de pessoas, então eu acho que é isso. Apenas complementando o que a Caroline quis dizer, foi muito interessante essa questão da revisão do sujeito, né? Do eu, assim, como líder. Eu me peguei muito nessa situação quando a equipe estava sobrecarregada. Eu falei assim, está acontecendo alguma coisa. Então, quando a equipe está sobrecarregada, é quando está acontecendo uma má gestão de organização. Então, a gente tem que fazer a revisão dos processos internos. Então, a divisão de tarefas, os ritmos, as hierarquias, o que está sendo cobrado, se está adequado o tamanho da equipe. Então, quando eu fiz essas revisões internas, eu vi que começou a dar certo. Mas isso não é simples, né? Porque pega muito no nosso ego de liderança. Então, a gente, como líder, a gente imagina que a gente está numa situação de saber total, mas em muitos momentos a gente tem que se apegar aos nossos colaboradores liderados, abaixar um pouco a nossa bola e falar assim, eu preciso da sua ajuda. Porque qual que é a sua... Porque quem está sofrendo, no final, é a pessoa. Eu não posso saber, eu não posso reproduzir o sofrimento daquela pessoa. Então, eu preciso que ela me diga para eu poder entender. Então, só acrescentando sobre a fala da Carolina. Muito bom, né? Tem uma pergunta aí, ou um comentário da Carolina Vilaça. Carolina, pode ficar à vontade aí para fazer a pergunta. Ou o comentário. Será que está sem áudio? Aí abriu. Tá. Tenta ver se vai dar certo. Não tá saindo, não. É digitar? Tá, tudo bem. Enquanto a Carolina digita, né, eu queria trazer uma reflexão sobre essas, né, essas falas, essas experiências, grandes contribuições já até agora, né, assim que eu acredito que todos que estão aqui de uma certa forma vão sendo impactados com isso, mas do nosso encontro do nosso primeiro encontro e agora nesse encontro sempre tem alguma coisa que pega mais a gente, né? E eu fiquei pensando aqui quando eu estava escutando, né, a Carolina e a Bárbara falar sobre a questão da escuta, né, a demanda que a gente tem de escutar, né? Como psicólogo, tem uma escuta técnica, uma escuta mais sensível, uma escuta que dá conta, né, de escutar o sujeito na individualidade, na questão da coletividade também e do contexto que o sujeito está. A gente lida com essa questão da escuta. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalhador que está lá no contexto de trabalho, que está ali sobre os riscos psicossociais, ele sofre do tal do silenciamento. Então, ao mesmo tempo que a gente abre um espaço que é um espaço de escuta, ele também é silenciado, porque nem todas as coisas o trabalhador pode falar. Então, vamos pensar, né, na questão, por exemplo, pensar nos dois campos aí, né, no campo público e no campo privado. Eu sou um trabalhador lá do setor público, né? E eu trabalho lá na equipe lá do SUAS, né? E eu sei que tem alguma coisa que não está acontecendo e está me fazendo mal, porque aquilo está me colocando numa situação que
afeta a minha conduta, a minha moral, e muitas das vezes eu não vou conseguir falar sobre isso com o gestor, porque se eu for um contratado lá, eu tenho medo de ser mandado embora. E se eu não for um contratado, eu posso ser retalhado ou perseguido, né? Que a Carolina fala um pouco sobre isso aí na fala dela, né? Quando a gente vai sofrendo processo de perseguição, quando a pessoa não cede aquilo que vai contra o seu próprio princípio, contra os seus valores, contra a sua moral, né? Contra aquele conjunto de estrutura, né? Que compõe aquele sujeito. Então, já vai gerar um pouco de sofrimento. Então, embora a gente tenha espaço de escuta, a gente, por outro lado, lida com o processo de silenciamento. E na empresa privada, mais ainda, porque ainda que você tenha essa porta aberta, né, Bárbara? Esse acesso livre, né, que é muito interessante, é acesso direto ao dono, ao psicólogo, não precisa avisar para ninguém para ter esse acesso. Esse sujeito, ele não sabe até onde que aquilo que ele está dizendo vai ficar ali com o psicólogo ou vai ficar com a gestão e até onde que isso implica sua permanência naquele local de trabalho. Então, assim, eu queria trazer essa questão da escuta, do silenciamento, mas como uma provocação para poder vocês fazer algum comentário sobre isso, alguma questão de uma experiência de algum trabalhador que trouxe essa questão, ou que vocês perceberam mesmo na experiência pessoal, como que isso acontece dentro do local de trabalho, porque isso, de fato, é uma das questões que vão gerar o processo do risco psicossocial, que é a perda da autonomia, a pessoa tendo que atender uma demanda que está, às vezes, de metas ou demanda de trabalho mesmo que está para além daquilo que aquele trabalhador pode, dentro daquilo que é prescrito, né, realizar, porque dentro do real ele não dá conta de fazer. Ele não consegue elaborar isso de outra maneira. Eu fiquei pensando um pouco. Pode falar, Bruna. Dentro da empresa privada, essa é uma cultura até mais forte. E aí, a gente tem duas funções ali primordiais, né? Primeiro, aquela questão da cultura da empresa. A cultura da empresa, o pensamento da empresa, dos líderes, até mesmo dos donos, está preparada para ter esse tipo de trabalhador ali, o trabalhador autônomo, o trabalhador que fala mesmo, o trabalhador que expõe as problemáticas. A empresa está madura o suficiente para acolher esse tipo de demanda? Então, a gente tem essa primeira reflexão. Segunda reflexão é o trabalho do psicólogo ali de criar vínculos, né? Por que a pessoa vai se abrir com uma pessoa que ela nunca viu na vida? Ela está indo ali porque é a única opção que ela tem, dentro da empresa ainda, pior, né? A procura de um psicólogo dentro da empresa é diferente da procura de um psicólogo clínico particular. Então, como que eu estou criando vínculos dentro dessa empresa? Então, eu, né, Bárbara, psicóloga dentro de uma instituição, como que eu me comunico, verbal e não verbal, com esses colaboradores que me veem no dia a dia? Eu tenho um rosto uma feição, né, uma forma de me expressar convidativa, eu tenho uma forma de me vestir convidativa, eu tenho uma forma que se comunica com todos. Então, tem muito dessa questão, tem que criar vínculos para que as pessoas possam se abrir para você. E a empresa também tem que estar madura o suficiente para poder receber, né, aquela demanda. No caso da empresa em que eu trabalho, é sigiloso, né? As questões que eles trazem para a gente, só se for uma questão que envolve a liderança, que envolve questões muito graves, nós fazemos as tratativas junto dessas pessoas, né? Nós envolvemos os líderes. Mas qualquer e todo o feedback que o colaborador traz para a gente, nós levamos ao líder até mesmo para ele ter essa reflexão do trabalho dele, ter esse feedback de quem está ali pegando na mão na massa, né? Quem está fazendo ali o trabalho de base. Então, hoje, dentro da instituição privada, eu trago essas duas reflexões. A empresa tem que estar madura o suficiente para poder receber esse feedback do colaborador, né, de forma, como que eu posso dizer, receber de uma forma carinhosa esse feedback, para não ter a retaliação, que aquilo ali, né, é para construir, até porque são aquelas mãos que estão gerindo o negócio de certa forma. E se o psicólogo também está fazendo um trabalho de proximidade com o colaborador. Porque não adianta a pessoa chegar lá no RH, o que é? O que você quer? Tá a cara fechada dentro daquela sala, né? Então, é aquele ser social mesmo, é o trabalhador, o psicólogo social dentro de uma instituição. Então, acho que da minha parte é isso.
pensei, né, em algumas situações práticas, assim, que eu vivenciei. Eu lembro que a minha tentativa, assim, né, foi sempre o lugar mais preventivo, então, assim, que não criasse um espaço de escuta ou mobilizasse aí sei lá, um grupo, só numa situação da crise ali, da situação, né? Então, a tentativa, né, que eu me vi enquanto gestora foi criar um hábito mesmo de, vamos pensar, uma parceria, de uma comunicação, assim, mais próxima, né? Então, eu criei um quadro, é um quadrinho branco, assim, enfim, né? Igual esses que tem na faculdade, mas menorzinho. Então, eu coloquei lá, como eu me sinto hoje. Então, o objetivo era a gente dizer com uma palavra como que estava o nosso dia, né? Então, estava lá, preocupado, feliz, sei lá. Então, isso já me dava aí um alerta sobre essa pessoa. Fulana, você falou que estava preocupado, aconteceu alguma coisa? Ah, aconteceu, Carol. Então, eu tentava sempre mobilizar ações meio no micro, assim, para captar um pouco essa fala, né? Então, assim, isso era uma estratégia que eu fazia. Outro momento, assim, que eu criei também dentro do espaço foi, assim, a gente tinha reunião, né, geral, mas tinha também um momento ali da gente pensar em algo criativo para o grupo, né? Então, assim, tá. Eu não queria levantar só o problema, mas eu queria levantar um pertencimento, porque eu acho que quando a gente se sente pertencente a esse espaço, eu me sinto ali própria para dizer, né? Porque às vezes a gente tem um lado da hierarquia que também inibe, né? Nossa, o que que eu vou falar para minha gestora, né? É claro que no campo do poder público, a maioria eu lidava com pessoas mais fixas ao trabalho, né? Assim, que estavam ali asseguradas, né? No concurso público. Mas, né, a tentativa era essa proximidade. Então, a minha leitura versava por um lugar mais preventivo, e eu tinha momentos semanais com cada um para dizer o seguinte: vamos fazer uma autoavaliação, vamos falar um pouquinho né, como que você está sentindo aí, o teu fazer né, no dia a dia. Então, por exemplo, tinha casos lá no CRES que estavam emperrados, e o emperrado estava por uma questão da rede, por uma questão técnica, por uma questão, às vezes, também ali de um certo impedimento pessoal, não estou bem, não estou, né? Então, isso era a minha tentativa, né? De tentar a chegar antes da situação. Dava certo? Em alguns casos, sim, em outros não, né? Em outros casos, a gente tinha mais a rádio peão, né? Nossa, fulano tá passando uma situação, você já escutou ele? Então, também tinha, né? Então, eu acho que esse movimento eu também vejo, às vezes, na empresa, assim, né? Que eu estou atuando agora recentemente, né? Eu até dou uns pitacos, gente, porque a gente que é psicólogo, que já foi gestora, às vezes a gente fala, nossa, podia fazer essa, não podia fazer essa. Mas a sorte é que a minha gestora, ela é muito aberta, ela pede bastante opinião, então eu lasco a opinião, né? Mas eu falo muito com ela, né? Enquanto gestora, para atualmente, né? Agora estou dando um exemplo na empresa. Chegar antecipada, assim, tentar e adiantar um pouco essa proximidade, né? E acho que isso assim facilita bem o processo. Então, dei alguns exemplos aí da minha prática. Nós temos Vocês algumas me ouvem? perguntas, né? Ah, sim, agora sim. Ah, que bom. Boa tarde, quase boa noite, né? Boa tarde. Eu coloquei a minha pergunta no chat, mas assim, acho que é mais fácil falar do que somente ler. Porque eu estou vendo essa iniciativa assim, super positiva, né? A gente discutir o assunto, tanto no setor público e no privado, né? Isso é importante, ter esses debates, né? Essa abertura para vários níveis, né? De profissionais da psicologia. E a gente vê que é uma demanda, né? Se abre uma discussão porque é uma demanda. Minha pergunta é, porque, por exemplo, na medicina, a gente tem desde o primeiro período, os alunos vivenciam situações de clínica, né? Médica de vários setores, e à medida que vai avançando, é uma espiral, né? Você vai aprofundando cada vez mais naquela clínica, naquela situação. E na psicologia, a partir dessa iniciativa que vocês estão tendo agora, desse debate, como que vocês, tanto no setor público e no privado, conseguem vislumbrar, né, no futuro próximo, né, essa possibilidade de estar levando os estudantes, os mais jovens, para dentro do mercado de trabalho, na forma de estágio, não sei como que seria, para justamente minimizar todos esses impactos que vocês vivenciam, como a própria Bárbara também, a Bárbara e você também, quando falaram aí, essa situação
leva para a Carol, e a Bárbara falando, os adolescentes não querem o setor de cargos mais desgaste de saúde mental, né? Então, como preparar melhor os profissionais para que eles tenham condições de saber lidar com esse novo cenário, né? Igual a Carol falou, vou colocar todo mundo para atender? Não, você criou uma estratégia. Mas você vive mais e muito disso em função dos seus estudos pessoais, né? Então, assim, como que o setor privado, como que o setor público pode ajudar os futuros profissionais, né, os estudantes hoje, futuros profissionais, a terem melhor condições de lidar com essas situações que vocês relataram aí? Ou isso não tem nada a ver, né? Pode ser uma percepção que não cabe aqui nesse momento. Ótima pergunta, Emanuele. Quem vai começar, a Carol ou Bárbara? Eu acho bacana, porque eu não sei se no comecinho, porque no comecinho eu estava com problemas técnicos, mas tanto Caroline quanto Bárbara têm experiências na graduação nesse âmbito da psicologia do trabalho organizacional. A Carolina, ela tem doutorado e tudo mais, então acredito que está encaminhada essa pergunta. Eu acho que é super pertinente, Caroline. E acho que as meninas vão ter, sim, o que falar. Eu penso que a inserção, né, dos estudantes nesses espaços, né, vem, porque às vezes eu até vejo, assim, eu fui a primeira turma de psicologia aqui na PUC, então a gente teve muitos professores, até que vieram emprestados de BH, até para o curso se fundar. E aí a gente tinha, às vezes, professores que não tinham uma prática, assim, tinha só a questão teórica, né, não sei se vocês vivenciam isso, né, mas, assim, às vezes a gente tinha um professor que acabou de formar e já estava conosco. Não estou dizendo que isso é de todos, mas a gente às vezes tem uma leitura assim, nossa, o que será que é a prática? Então a gente já tem essa ânsia, né, gente? Eu acho que de vivenciar esse lugar prático. Então eu acho que quanto mais a inserção, né, seja via estágio curricular, extracurricular, né, estarem nesse campo, né, eu acho que a gente vai alimentando vocês aí, futuros psicólogos e psicólogos, a terem essa dimensão mesmo vamos pensar, dessa saúde mental, assim, porque às vezes parece que a saúde mental está só lá no SUS, no campo, né, hospitalar, no campo Mas olha como a gente está aqui, eu fui uma gestora que quis sair do meu espaço de trabalho pela pressão, né? Então, assim, estou dando um exemplo assim, real da situação, né? Por quê? Porque, né, existe também vamos pensar, essa lógica, assim, hierárquica, enfim. Então, acho que quanto mais vocês se atentarem a esses não ditos institucionais, porque eu entendo também que é isso que eu acho que vocês têm que captar nos espaços que vocês observam, nesses espaços que vocês estão estagiando, que vocês não estão ali, né, na prática ali, né, enfim, tá, às vezes na prática, às vezes num atendimento na clínica, né, na clínica escola, ou tá lá no estágio de intervenção, mas eu quero dizer assim, se atentem a essa observação que assim, eu acho que é fundamental nesse momento, né? Vocês vão ler muitas coisas nas entrelinhas, e isso dá muito diferencial para quem entra aí para a prática e para falar, nossa, no estágio, eu saquei isso. Eu lembro que eu fazia um estágio na APAE, voluntário, né, era um estágio extra, desculpa. E aí eu captei, assim, tanta coisa interessante, assim, que eu falava, nossa, olha esse manejo aqui, né? Parece que não está adequado. Então, a gente também tem uma percepção, né? Então, eu acho, sim, Emanuele, que é muito... Foi a Emanuele, né, que me falou. Eu acho que é muito pertinente a gente convidar vocês, às vezes, a estarem mais conosco nesses campos, né, de estágio, enfim, de troca. E acho também que um momento muito, assim, significativo é o momento onde a gente também cuida da gente, ou seja, onde a gente está no nosso momento de análise, na nossa psicoterapia. Então, assim, isso também é um momento que a gente inicia desde sempre, né? A gente valida o nosso lugar também quando a gente escuta as nossas fraquezas e as nossas limitações, né? Então, acho que isso também é uma... Eu tive a oportunidade de fazer aí uma análise, né? Só depois que eu consegui pagar, assim, na minha formação, né? Mas eu fico pensando o quanto a gente, né, já precisa engajar, sabe, nesse lugar também de falha, né? A gente também tem aí as nossas
fraquezas, enfim. Então, fiquei pensando nisso, me fez pensar nisso, e acho que é muito significativo, assim, a sua pergunta para dizer que a gente tem muito aí campo para vocês estarem conosco. Respondi? Complementando. Pode falar. Sim. Então, gente, eu tô escura, joguei uma luz aqui, mas tá dando para me ver, né? Tá bom. Eu queria, primeiro, Emanuele, eu queria te falar, te fazer um convite, na verdade, que eu vi que você tem interesse nessa área e te convidar, se você tem interesse em saber como é que funciona, esteja engajada nos laboratórios, a gente vai promover várias rodas de conversa justamente porque como é uma demanda nova, a nossa intenção é trazer palestrantes, promover rodas de conversa para a gente poder justamente se ajudar e poder alcançar esse conhecimento, sabe? Então, a gente no dia 28 vai ter outra palestra. Então, para quem tem interesse, igual você que está com interesse na área, vai ser super legal isso que a gente está fazendo. E outra coisa, duas coisas, na verdade, duas perguntas que eu já vou emendar uma na outra, que é para Caroline. Caroline, você diz que você pediu demissão, né, por essa pressão que você sofreu. E eu queria saber, assim, que momento que você falou, não dá mais, não aguento mais. E como você estava num setor público, a gente sabe que a NR1 não alcança o setor público, pelo menos por enquanto não. E eu queria que você falasse um pouco com a gente sobre juntar-se a NR1 do setor público, com essa pressão que você sentiu, você acha que faltou uma dimensão de algum risco psicossocial? Queria que você emendasse um pouco esse diálogo. Bom, como que, assim, eu fui caminhando com essa minha análise, né? Tanto pessoal e também de supervisão, né? Eu acho que eu tive, assim, eu tive vários momentos, e principalmente a gente que tem um cargo comissionado, eu fui convidada para o meu cargo, porque eu atuei muito tempo na área de acolhimento institucional, né, que foi onde eu falei para vocês do meu mestrado. Então, eu fui chamada para dar essa supervisão a todas as instituições da alta complexidade. Então, eu comecei nessa via. Depois, eu fui para a média complexidade no CREAS. Então, quando eu entrei, eu tinha, assim, né, esse engajamento, né, junto aos profissionais, enfim. E aí a gente começa a ter um entrave mesmo naquilo que é politiqueiro, político partidário, porque aí, assim, o prefeito quer ganhar de novo, ele quer reeleger, então ele quer que você faz carreata, cola colante no teu carro. E aí eu comecei a falar, peraí, isso daí não é algo que eu banco, assim, né? Então, assim, eu tô aqui para um lugar técnico. Então, bom, minha percepção, tá? Essa foi a minha trajetória. Então, eu cheguei num ponto que eu falei, não, eu acho que eu preciso, assim, gastar a minha energia, né, em outro espaço. Então, foi a minha decisão, foi, inclusive, porque eu queria fazer o doutorado. O meu doutorado eu estudei sobre acompanhamento familiar no SUAS, entendendo o trabalho dos profissionais da assistência, né, psicólogos, assistentes sociais, entendendo como que é esse acompanhamento. Eles trabalham com a autonomia das famílias ou eles trabalham com a disciplina dessas famílias, né? Pelo olhar aí de Foucault, quando fala, né, desse lugar aí do domínio desses corpos, né? Então, eu vim por essa via. Então, eu já estava fazendo uma crítica, né, desse lugar. Então, para mim, foi assim, eu acho que foi um lugar que eu falei, não, eu preciso escrever sobre isso, né? Então, assim, eu desejei, né, uma pausa nesse sentido, e falar, não, outras pessoas podem ocupar esse momento e esse lugar que eu estou, né, porque agora eu acho que eu vou engajar também nesse lugar produtivo da ciência, né, de ser uma pesquisadora, né, então eu parti por essa via, né, e também buscando a bolsa para eu ter esse momento bem, assim, de dedicação ao doutorado. Então, aconteceu também, gente, que eu virei mãe no meu doutorado, então, assim, eu também entendi que eu não queria lidar, por exemplo, com as questões mais de vulnerabilidade, de violações de direito, porque, por exemplo, nós tínhamos no CREAS situações de violência sexual de crianças de 2 anos, né? Vocês sabem, né? Enfim, conselho tutelar. Então, eu também queria viver um pouco a minha maternidade, né? Nesse lugar mais privilegiado mesmo, né? De estar só, né? Só estudando é muita coisa, né? Porque era muita coisa. Mas estar no doutorado. Eu não tive, assim, dentro do poder público, nenhuma leitura sobre a minha saúde mental, né? Eu só dividi isso na minha supervisão, na minha análise, né? Porque
o meu chefe era o secretário, né? Então, assim, olha, eu não conseguia dividir isso, porque meu entrave era com ele, meu entrave era com ele. Então, eu não tive esse espaço. Então, assim, a minha decisão foi, né, sair até por um adoecimento mesmo, assim. Então, hoje, eu acho que o meu campo, né, de trabalho, estou lá na empresa, fui chamada, né, para esse lugar, mas eu falo em muitos lugares, eu dou aula. Então, assim, eu acho que dar suporte a esses, né, esses estudantes, esses profissionais, né, a terem esse lugar mesmo, assim, né, de possibilidade que talvez eu não tive, né, que eu não tive ali como relatar o meu adoecimento, né. Então, não sei se eu consegui te responder, Beatriz, mas assim, foi dura a minha decisão, assim. Eu lembro que o dia que eu tinha saído, ninguém me ligava, meu celular não tocava. Falava, gente, mas ninguém me liga, porque eu era 2 horas da manhã, era o conselho tutelar me ligando. Então, eu também sofri de não estar mais nesse lugar. Olha que coisa. Mas, assim, eu acho que foi uma decisão realmente para dispor da minha energia em outro lugar, né? Então, essa foi a minha escolha, né? E outros campos se abriram, né? Porque às vezes a gente acha né, a gente finda um processo e a gente não está aí tão apto para outros, mas outras coisas vêm surgindo e a gente vem nesse amadurecimento também, né, profissional, até para dizer daquilo que a gente não conseguia dizer, né? Talvez lá atrás eu não conseguia dizer de tanta com tanta assim, né, leveza e clareza sobre o que eu vivi, né? Então acho que também tem isso. Entendi, ok. Emanuele, você está com a mão levantada? Quer falar? Então, pegando esse gancho aí da Caroline, né? Com que frequência ou com que periodicidade você no setor público e a Bárbara no setor privado, acham que seria interessante que o setor, né, da psicologia, no caso, né, avaliem a saúde mental ou o status psicossocial, como vocês colocam aí, do seu subordinado, seu colaborador? Porque muitas pessoas também vivenciam essa situação que está na gestão e não aguenta, né, a pressão de alguma forma. E talvez se o profissional da psicologia tivesse uma abordagem com ele periódica, ou, né, como que seria isso? Para dar um suporte para essa pessoa superar essa questão, ou realmente afastar, né? Os setores, tanto público quanto privado, eles têm essa preocupação de avaliar como que está a saúde mental do seu colaborador, porque às vezes a pessoa sai, aí mais um que saiu, né? Igual a Carol, você sai e ninguém me ligou, né? É difícil, mas coloca outra pessoa no lugar e a nossa vida muda, outra guinada, você vai para outros rumos, novas portas se abrem, né? Enfim. Teria alguma periodicidade, assim, vocês acham que é interessante, para você não perder talvez um bom profissional, porque está passando por uma fase mais complicada um pouco. No caso dela, tinha a escola, né? Tinha os filhos, né? E isso é normal de muitas pessoas. Então, no setor público e privado, não seria interessante uma avaliação, um acompanhamento periódico, ou também não, ou isso não é pertinente aqui? Respondendo a sua pergunta, Carolina, por parte da Emanuele, por parte da privada, a gente tem que pensar Que por algumas bárbara. perspectivas. Ah, Oi. o Emanuele é da minha filha, tá, gente? Eu sou a Carolina mesmo, tá? É porque no computador Chamando de caiu. Emanuele. E não tem problema, não. Aqui, Emanuele, sou eu, Carolina Vilaça, que caiu lá no computador, tá? E aí a gente tem que pensar por algumas perspectivas. Hoje a psicologia do trabalho das organizações é uma ciência relativamente nova. Então a gente topa com algumas questões, igual a Caroline disse, né? De alguns professores que dão as aulas teóricas, mas não tiveram as vivências dentro do setor privado para que os alunos possam reproduzir de uma forma adequada. Então, primeiramente, a gente tem que ver a qualificação daquele profissional que está sendo inserido dentro da empresa. Ele foi bem treinado pela empresa? Ele está sendo bem qualificado para poder atender aquelas demandas? Respondendo a sua pergunta também, a gente tem que entender que o sofrimento ele parte por meio do sujeito, né? Então, o sujeito ele tem que se sentir à vontade para procurar o profissional dentro da instituição para poder trazer para ele a demanda. Dentro da instituição privada, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode medir
a satisfação do sujeito dentro daquele ambiente e até mesmo a saúde mental, né? Então, os dados, por exemplo, de absenteísmo, aquilo ali me diz muito sobre as pessoas que estão trabalhando para mim. Não só isso, né? O CID que a pessoa está apresentando, aqueles atestados. Então, nas entrevistas de desligamento, etc. É muito interessante a sua pontuação de trazer, né, um atendimento recorrente dessas pessoas dentro da instituição, mas aí também a gente volta para aquele mesmo ponto que eu disse. A instituição está madura para poder ter um psicólogo que fique por conta daquelas pessoas? E outra questão também, né? As instituições vão pagar esse mercado, porque hoje, para você fazer um acolhimento muito bem feito de uma pessoa, é uma terapia de 40 minutos a 1 hora. Então, assim, as empresas estão maduras para deixar o funcionário dele conversar com o psicólogo lá 40 minutos e 1 hora, e ele vai pagar o salário que aquela pessoa, aquele profissional merece? Né? Porque hoje, dentro de uma clínica boa, assim, né? Vou chutar aqui, vamos supor que um psicólogo de clínica ganha de 5 a 10 mil, vamos supor, tá? Não sei se no mercado tá assim. Mas as instituições privadas vão pagar esse valor salarial? E não só isso, né? Hoje eu trabalho numa instituição de 5 mil funcionários. Vai ter profissional para quantos ali? Vai ser distribuído quantos psicólogos para quantos profissionais? Como que vai ser avaliado? Em que medida, né? Então, nós temos esses desafios dentro da instituição privada. O ideal mesmo, né, é que a empresa avalie as ferramentas, os dados das ferramentas, ter um olhar mais carismático pelos números e pelas pessoas e fazer uma tratativa com aqueles dados. Então, pela minha parte, é isso. Carolina, só deixa eu dar uma palavrinha antes de você falar sobre o que a Bárbara está dizendo. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego diz que 4,5 milhões de empresas têm trabalhadores. Então, essas empresas têm trabalhadores. 66% delas têm entre 1 e 4 trabalhadores dentro da sua equipe. E as demais, né, que vai ser aí as 34%, vai ter mais do que 4. Então, a gente vê o desafio, né, de implementar um trabalho periódico, dado o custo que tem esse serviço para o capital, né? Porque o capital trabalha na função do lucro, né? Mas eu fico pensando que isso são provocações que essas leis, como agora a gente tem a NR1, que veio para poder fortalecer o processo da SST, né? Que é para ajudar a consolidar essa questão de saúde e segurança no trabalho, vem ajudar a implementar uma melhora, que está muito longe daquilo que está esperado, com certeza, mas eu acho que cada provocação dessa, cada situação dessa, vai levar a gente a criar uma normatização que vai, de uma certa forma, contribuir no futuro, em algum momento, né, para que venha amenizar essa situação da precariedade que muitas vezes o trabalho propõe para o trabalhador, né? É uma demanda de sobrevivência, praticamente, que a gente está vivendo, né? Eu só quis trazer isso aqui só para a gente pensar assim, na complexidade que é esse processo. Carol, pode ir lá agora no setor público. Assim, na prática, né, no meu município, pelo menos na minha área, dentro da assistência, muito complexo, assim, ter essa periodicidade, porque existe também uma precarização nesse lugar. Então, assim, às vezes você tem lá um profissional que tem que atender 20 famílias, ele está atendendo 80 famílias. Então, assim, às vezes o CRAS tem que ter mais profissional e tem um número bem reduzido. Então, assim, você não consegue, assim, assisti-los nesse sentido, né? Assim, como eu falei, aqui no município, em alguns, existe o SEREST, né? Que é esse centro aí de referência da saúde do trabalhador. Então, a gente pode encaminhar, a gente pode, como eu falei, né, ter ações aí preventivas, momentos de escuta, encorajá-los, né, a buscar também um acompanhamento individual, uma psicoterapia, mas eu acho que isso, assim, né, eu vejo na realidade de um lugar público bem complexo, assim, né, e por isso mesmo, assim, porque eu acho que existe uma grande precarização mesmo nessa mão de obra, né, então, e acho que muitas vezes os profissionais, eles também não se veem nessa garantia também, né? Porque eles também podem lutar por esses lugares, né? Assim,
né, a gente tem, por exemplo, na assistência, o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, né? Então, é um lugar ali de um coletivo que eles podem sinalizar sobre as suas questões também, né, de direitos e tudo. Então, o que a gente precisa, enquanto, acho que gestor, né, é fomentar realmente esse lugar aí de, de busca mesmo, né, porque encorajá-los, né, nesse sentido. Nossa, a roda de conversa tá tão boa e o tempo tá acabando. A gente tem, acho que, mais 7 minutos. Eu queria trazer uma provocação, acho que a Beatriz também está querendo falar, né? Para a gente pensar, por exemplo, o que ainda pode ser feito do ponto de vista do psicólogo dentro dessas instituições, partindo desse pressuposto que a gente está aqui agora, pensando em boas práticas, gestão de riscos psicossociais, para amenizar isso, né? Assim, o que a gente pode fazer daqui para frente, né? A gente viu aí o que já tem sido feito a partir da experiência, viu uma lacuna que tem aí a partir da instituição, né? Das organizações, e aí o que a gente pode pensar assim para nós aqui, né? Alunos que estamos aqui participando desse momento aqui, para pensar em fomentar a nossa perspectiva de profissional para trabalhar nesse campo no futuro, né? Eu estava pensando nisso. Beatriz, põe uma pergunta junto aí que a gente já vai fazendo um fechamento aqui para não estender muito o nosso horário. Na verdade, eu acho que para o objetivo final mesmo, a gente quer saber o que vocês, dicas, o que vocês acham, olha, a partir da nossa vivência, vocês que estão estudando e querem seguir essa área, façam assim, as experiências que nós estamos tendo, caminha por um lado, e é isso. O que vocês têm para ajudar mesmo a gente, estudante, iniciante nesse assunto? Olha, pela minha parte, agora deixando-se um pouco de lado as questões públicas ou privadas, eu virei líder muito cedo. E muitas coisas que eu vivenciei, a faculdade não me preparou. Então, eu pensei em desistir várias vezes. Isso é uma coisa real. Quando você se torna líder e vai para dentro de uma empresa e que você é a pessoa mais jovem que tem lá, e a segunda pessoa mais jovem tem 35 anos, 30, 40 anos, é muito complicado, sabe? Mas sobre a minha vivência, o que eu tenho para falar assim para vocês de primordial, assim, olhem para essas pessoas com um olhar carismático, porque as pessoas vêm até nós surtando. Ninguém procura psicólogo porque está bem. Então, assim, e se mantém em equilíbrio. Você tem que estar em equilíbrio para poder ajudar aquela pessoa. Você tem que estar bem. E quando você não está bem, você tem que ter a humildade de falar assim, eu não estou bem, esse aqui é o meu limite, eu vou me retirar. Então, estudem, estudar mercado de trabalho, comportamento humano, comportamento de mercado, economia, política, estudem, porque tudo isso faz parte do ambiente de trabalho. E não percam a humanidade. Eu acho que isso é um pouco até difícil, né? Porque dentro do capital, a gente é posto a tudo que é de ruim, a gente é exposto a tudo que é de ruim, na nossa profissão, né? A gente vê tudo que é de ruim. Então, estudem muito, não percam a humanidade e confiem nas pessoas, né? As pessoas são o centro daquilo ali. Tenham amor pelo que fazem, porque um profissional frustrado vai frustrar pessoas. Então, essa é a minha dica que eu tenho para vocês, pela minha vivência de uma geração Z que está num cargo de liderança e que está passando aí por muitos desafios e que aprende cotidianamente. E não desistam, né? Eu acho que é importante, mas tenham seus limites e respeitem o limite de vocês. Bom, até vou utilizar aqui um pouquinho do que eu tinha escrito para auxiliar na minha fala. Então, assim, eu vejo os desafios, né, enquanto, por exemplo, a burocratização, né, das práticas dentro das políticas públicas, a falta de recursos e a alta demanda, a fragmentação muitas vezes das equipes, mas eu vejo também muita potência, né, porque a gente pode pensar em criar redes de apoio
de sentido, a gente pode pensar na valorização do saber fazer, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, e essa transformação institucional por meio da escuta. Então, as pessoas falam, cara, você é muito otimista. Eu acho que eu sou mesmo, né? Eu acho que eu sou bem otimista com a vida. Então, eu penso que, pegando até um pouco no que a Bárbara traz, né? Eu também pensei nessa via. Eu acho que a gente precisa escutar as histórias de vida. Então, eu não devo partir da minha história de vida para entender o que é certo, o que é errado, né? Então, eu acho que a gente tem que acolher, né, essa diversidade, a gente deve acolher essa diferença, né? Então, quando a gente recebe uma história, uma vida, né, acho que a gente tem que entender que a gente ali não sabe nada. A gente desmonta um pouco as nossas técnicas e teorias. Então, o lugar do não saber também é essencial para o nosso lugar prático, porque senão o nosso domínio técnico ele também vira hierárquico. Eu sei, você não sabe. Né? Então, esse cuidado, eu digo, onde eu vou, assim, seja dentro das políticas públicas, na empresa, então, assim, essa abertura para o outro, né? Essa abertura para a diferença, né? Então, assim, que a gente não sobreponha, né? Assim, enquanto a nossa leitura da psicologia como esse lugar do saber absoluto dessa verdade, né? A gente vai deparar com histórias muito diferentes das nossas, né? Então, o sujeito sabe do que ele consegue, o que ele suporta, né? Então, assim, não é a gente vai falar, faça isso, faça aquilo, né? Eu acho que intercede muito nessa escolha do outro, né? Mas eu acho que a gente tem que estar apto também para esse lugar de não saber. Né? Então, acho que a dica que eu dou é essa, né? Que a gente possa ter sempre essa sensibilidade nos nossos campos de trabalho. Eu acho que o mundo está muito duro, né? Tá sempre muito polarizado. Ou é isso ou é aquilo, mas a gente esquece que tem um entre, né? Então, a gente pode infinitas possibilidades. Então, que a gente possa agir mais no entre das situações do que nisso ou naquilo, que a gente ressoe mais o e. Né? Eu posso isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Né? Então, que a gente possa também abrir esse campo aí de uma escuta mais aberta mesmo ao outro. É isso. Que pena, estamos chegando ao fim. Gente, eu quero, não vou tomar muito aqui o tempo de vocês, porque a gente combinou até 18h30, né? Quero primeiro aqui trazer agradecimento, né? O João fez isso aqui para a Carolina e Bárbara no início, mas eu quero reforçar esse agradecimento da nossa parte como laboratório. É muito precioso, assim, quando a gente pode ouvir experiências tão potentes, assim, tão cheias de vida, sabe? Para ajudar a iluminar a trajetória daqueles que ainda estão no caminho, né? Eu acho que essa talvez seja uma metáfora boa para pensar sobre isso, né? Que quando a gente vê pessoas que já estão num lugar um pouco mais à frente, que já passaram por algumas experiências, a gente tem a oportunidade de pensar, repensar e pensar as trajetórias possíveis, né? Das infinitas possibilidades que a gente tem. E é bom a gente ver isso também a partir do prisma da própria psicologia em si, né, que é esse olhar e esse cuidado com o outro, né, que é um outro que tem a sua própria história, que tem as suas próprias marcas, que tem ali também o seu próprio valor, que muitas vezes é deslegitimado na sociedade que a gente vive em decorrência, né, do sistema que a gente está inserido nele. Então, assim, eu quero agradecer mesmo muito, viu, Caroline e Bárbara, pela essa preciosidade que foi poder se dedicar, assim, desde a primeira, aceitar o convite, né, se propor para poder fazer junto com nós aqui esse momento, mas também de todos esses encontros que a gente teve, né, desses 2 encontros, e principalmente desse momento aqui. Também agradecer a todos que participaram, né, as contribuições aí das perguntas aí da Caroline, também dos demais que estão aí juntamente conosco aí nesse momento. Eu acho que isso é muito importante, né? E a nossa equipe aqui, né? Ana Luísa, o Ellerson e o nosso coordenador, que também viabilizou aqui para que a gente pudesse conseguir chegar nesse momento. Quero mesmo deixar aqui a minha gratidão. Espero que a gente tenha novos momentos, né? Outras oportunidades para poder ouvir. Eu fiz muitas anotações. Eu tenho um hábito
de ir anotando as coisas, então eu fui fazendo aqui até numa folha amarela, sabe? Para poder depois eu poder retomar essas articulações que foram feitas aqui pelas falas, pelas contribuições, e eu considero que a gente conseguiu cumprir aqui com muito êxito aquilo que a gente tinha proposto, e isso também é um motivo de muita gratidão, tá? Então fica aqui meu obrigado, em nome da nossa equipe, em nome da FAPC também, da Mara, do nosso coordenador, o professor João César, e da nossa equipe, né? Eu sei que a Beatriz vai falar, a Ana vai falar, o Elson vai falar, mas é que eu quero deixar aqui a minha registrada aqui esse momento da minha fala. Beatriz. Posso ir na frente, Ana? Pode Você sim. levantou a mãozinha. Eu queria, né, fazer, né, das palavras do Jefferson as minhas. Eu queria agradecer demais, Carol, Bárbara. Queria agradecer também a Bruna por ter indicado vocês. Foi, assim, um match perfeito. A gente sempre conversando no WhatsApp, vocês sempre solícitas. Então, eu queria agradecer muito por ter o empenho de vocês, por ter abraçado esse projeto mesmo. Queria agradecer todos os participantes que, né, disponibilizaram um tempo para poder estar aqui nessa roda de conversa. E a equipe Lapote mesmo, todos os 4, o professor, e é isso. Vai ter várias outras oportunidades e eu conto com vocês. Para não estender muito, mas agradecendo também. Eu acho que assim, vocês quebram muito a lógica que muitas vezes os graduandos têm sobre a psicologia do trabalho, que é aquela coisa enrijecida, que é aquela coisa sistemática, que é só uma avaliação psicológica, um recrutamento e seleção, que não é atravessada muitas vezes pela psicologia social, pelo humano, né? Vocês trazem muito isso nas experiências que vocês têm, sempre essa bagagem de olhar para o outro, de se olhar também, se perceber atendendo o outro, nunca tendo uma postura de autoridade ali, é sempre um coletivo, né? Então, vocês mostram bastante para a gente como que funciona essa gestão. Acho que isso que constitui umas boas práticas em gestão de riscos psicossociais, é você entender o outro como um semelhante a você. Então, assim, eu acho que é nossa primeira atividade pessoal como laboratório. Então, assim, deem feedbacks para a gente no Instagram sobre a atividade. É sempre muito importante essa supervisão, assim, externa, né, dos outros, esse olhar do outro sobre as nossas atividades. E queria dizer que as pesquisas das nossas convidadas vão estar disponíveis na biblioteca do Lapote. Então, assim, vai ser de extremo ganho, assim, para nós, enquanto graduandos, porque é importante a gente ver uma vivência, é importante a gente ver um olhar de alguém que já está no caminho, né? E que a gente quebre esse estereótipo da psicologia do trabalho, que a gente possa estar sempre olhando as multifunções que a gente pode ter dentro de uma instituição, seja pública, seja privada. Então, eu agradeço muito, meninas, por vocês estarem passando esse conhecimento para nós. Eu acredito que as duas podem ser consideradas professoras, porque esse passar o conhecimento é sempre muito importante, porque novas gerações vão vir e outras pessoas podem até acessar essa mesma live. Então, assim, é sempre muito importante a gente estar partilhando isso. Então, agradeço imensamente esse compartilhamento de saber, agradeço o pessoal que se disponibilizou, sigam a gente no Instagram, porque a gente vai fazer novas atividades que vão ter essa mesma pegada, a pegada de desconstruir esse olhar, muitas vezes, de um estereótipo de instituição rígida, fixa, que não tem diversidade, sabe? Então, é isso, eu queria agradecer vocês, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela disposição em estar sempre respondendo as nossas questões, porque estudante é um sujeito questionador mesmo. Então, espero trocar figurinhas com todos aqui que participaram, seja sobre faculdade, seja sobre experiências de vida, de estágio.
Sou estagiária do CREAS, então, assim, se vocês quiserem saber como é uma visão de um estagiário vendo esse fazer, estamos aí para compartilhar esse saber também. Muito obrigada, gente.